A psicogênese da língua escrita. A psicogênese da língua escrita é o processo de desenvolvimento e aquisição da linguagem escrita pela criança. Esse processo envolve diversas etapas e habilidades que devem ser desenvolvidas para que se aprenda a ler e escrever. A atuação do professor e o protagonismo do estudante são fundamentais nesse processo. Por meio das pesquisas de Emília Ferreiro e Anna Teberoski sobre os processos pelos quais os indivíduos adquirem a língua escrita, demonstrou-se que essa se constrói em níveis evolutivos, de acordo com o que a criança escreve quando lhe é proposta uma situação. Esses níveis são pré-silábico, silábico, silábico alfabético e nível alfabético. Nível pré-silábico. Nesse nível, a criança ainda não estabelece relação entre escrita e pronúncia. Ela expressa a escrita por meio de desenhos, rabiscos e letras usadas aleatoriamente, sem repetição e com no mínimo 3 símbolos. Nessa fase, a criança não percebe que as letras possuem relação com os sons da fala. A criança sabe que se escreve usando símbolos, mas não relaciona esses símbolos com a linguagem oral. Ela acredita que coisas grandes devem ter nomes com mais letras e coisas pequenas, nomes com menos letras, demonstrando o que Piaget chama de realismo nominal. Nessa etapa, a criança pensa que a palavra trem é maior que telefone, porque representa um objeto maior e mais pesado. A superação dessa concepção é essencial para o sucesso na alfabetização. Nível silábico. É quando a criança descobre a lógica da escrita, percebendo a correspondência entre a representação escrita das palavras e as propriedades sonoras das letras, mas pensa que cada letra representa uma sílaba oral, ou seja, uma letra para cada emissão sonora, cada sílaba. A hipótese silábica é desenvolvida pelas crianças, mas o ensino mecânico e descontextualizado das sílabas não ajuda nesse processo. O papel do professor é gerar, por meio de intervenções em palavras familiares, um conflito produtivo que permita às crianças perceberem como a escrita convencional é estável. Para isso, sugere-se os nomes de familiares, dos colegas ou de produtos típicos para essas crianças. O nível silábico ainda é dividido em subgrupos. Um dos subgrupos é o silábico sem valor sonoro. É quando o pequeno utiliza letras que podem não representar os respectivos sons. Por exemplo, ao ler uma palavra, a criança fará a divisão silábica e, através disso, terá sua própria interpretação do som que aquela sequência de letras produz, independente de estar certo ou não. Silábico com valor sonoro. Nesse ponto, a criança já tem maior domínio do alfabeto e passa a relacionar as sílabas com o seu fonema mais forte, geralmente vogais. Mas ainda é comum que a criança escreva a palavra com letras a mais ou a menos. Nível silábico alfabético. Esse nível é a transição do nível silábico para o nível alfabético, que será o nosso próximo nível. Aqui ocorre a fonetização da escrita, ou seja, o aluno passa a entender que as letras representam os sons da fala. Isso começa quando a criança percebe que existe uma relação entre o que se fala e o que se escreve. Nesse estágio, a criança escreve as palavras utilizando em algumas sílabas apenas uma letra
para corresponder e, em outros casos, a sílaba inteira. Nível alfabético. Nessa última fase, a criança já consegue reproduzir adequadamente todos os fonemas de uma palavra. Ela passa então a perceber o valor das letras e sílabas. A base alfabética da escrita se constrói a partir do conflito criado pela impossibilidade de ler silabicamente a escrita padrão, sobram letras, e de ler a escrita silábica, faltam letras. Nesse nível, a criança, embora já alfabetizada, escreve ainda foneticamente como se pronuncia, registrando os sons da fala sem considerar as normas ortográficas da escrita padrão e da segmentação das palavras na frase. Ferreiro e Teberoski ressaltam que aqui a criança já compreendeu que cada um dos caracteres da escrita corresponde a valores menores que a sílaba. Isso não quer dizer que todas as barreiras tenham sido superadas. A partir desse momento, a criança se defrontará com as dificuldades da ortografia, mas não terá mais problemas de escrita, no sentido estrito. Para saber mais sobre os processos de adesão da língua escrita, consulte esses canais.